Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre as competências exigidas na redação do Enem. Bom, temos que compreender que cada competência vale de 0 a 200 pontos. Por isso, a prova vale 1.000 pontos. Sobre quantos pontos tirar para que você possa ingressar em um bom curso, depende muito de cada curso, mas pense que o essencial seria você tirar de 700 a 800 pontos na dissertação do Enem. Bom, então você tem que tomar muito cuidado para compreender que para você tirar 200 pontos, por exemplo, na competência 1, você tem que demonstrar um domínio da norma culta da língua portuguesa, escrever estruturas sintáticas coerentes, né? Se atentar a tangenciar o tema, eu vou perder nota. O que é tangenciar mesmo o tema? É falar apenas de um dos eixos exigidos no tema. Por exemplo, se o tema é sobre manipulação do comportamento do usuário na internet a partir de controle de dados e você não cita, por exemplo, controle de dados, você já está tangenciando, você só está comentando duas temáticas. Outra questão, o seu texto só tem aglomerado de palavras sem nenhuma conexão, você vai perder ponto nessa competência 2. Outra coisa, é um texto dissertativo argumentativo? Tem introdução, desenvolvimento, conclusão e é o mais impessoal possível? Se sim, você não está apresentando outros tipos textuais, como por exemplo, você não está escrevendo um poema, nenhuma narrativa. É isso que você precisa se atentar. Outra coisa, nada de copiar trecho dos textos motivadores. São aqueles textos que aparecem na prova para comentar um pouco sobre a temática. E quando for escrever, lembre-se de inserir na sua dissertação um repertório legitimado e pertencente ao tema. O que significa isso? Validado pelo conhecimento. Então, se você traz o nome de um filme, o nome de um poema, e não só insere, mas ao mesmo tempo articula as ideias desse repertório e conecta essas ideias com o tema que foi proposto. Então, você não pode colocar qualquer repertório. Você tem que compreender que o repertório tem que ter conexão com o tema exigido na prova, certo? Bom, então, falamos sobre projetar bem o seu texto, escrever uma dissertação argumentativa, se preocupar em inserir o repertório legitimado, ou seja, validado pelas áreas do conhecimento e que pertença ao tema exigido na prova e jamais seja desconexo dele, certo? E você tem que saber articular esse repertório àquilo que você está inserindo ao longo da sua escrita. Então, ontem falamos sobre os repertórios e hoje, na competência 3, nós vamos falar aqui sobre texto com direção, texto sem direção, apresenta ou não um projeto de texto e desenvolvimento. Na verdade, já comentamos um pouco disso e vamos falar mais uma vez. O que é esse texto com direção? Para que você possa ter 200 pontos na competência 3, você precisa se atentar a esse texto com direção, que é projetar o seu texto, organizar a escrita do seu texto. Se na introdução você cita duas coisas que você vai mencionar, é necessário que você mencione sim essas duas coisas durante o desenvolvimento, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo de uma dissertação que tem aí a nota 1000 no Enem, né? Que eles colocaram aqui no site do G1 como nota 10, mas na verdade nota 1000. Então vejam o exemplo agora, né? Nesse site de Ana Flávia, é uma foto de arquivo pessoal e um rascunho da redação do Enem.
Eu diria, olha só o que ela apresenta como dica, que o hábito da leitura é fundamental e que ler redações nota 1000 de anos anteriores é muito necessário. Grifar as partes dos textos para entender que existe um padrão na redação do Enem também ajuda na hora de escrever. Então, existe uma estrutura que nós podemos compreender. Além disso, precisamos cuidar da nossa saúde mental para não ter um ataque de pânico durante a prova. Isso aconteceu comigo em 2018 e ela acabou tirando 780 e ainda tive de ir para mais um ano de cursinho. Então, ter calma, serenidade e compreender que a prova tem uma estrutura. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lília e Heloísa apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Tal fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema, tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem o acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado, associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros, faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Então, ela cita aqui nessa introdução duas questões, a ineficiência do Estado e depois ela cita também uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Então, ela faz uma introdução, coloca um repertório legitimado e pertencente ao tema e aqui cita duas situações. Observem que ela projeta o texto e que nos parágrafos do desenvolvimento, primeiro ela vai falar sobre a ineficiência do Estado e articular ideias a respeito disso. Ela não só joga a ideia, mas ela articula. E no outro parágrafo, ela vai falar sim sobre essa questão da cultura de aceitação por parte dos brasileiros, correto? Então vamos ler esse parágrafo. Em primeiro plano, a ineficiência do Estado em aplicar leis que garante ao acesso à cultura restringe a cidadania dos indivíduos. Seja pela dificuldade em administrar recursos em território de dimensões, seja pela falta de interesse de órgãos públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional. Existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema. Dados do governo indicam que atualmente existem 2.200 salas de cinema no país, entretanto o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, o que indica que a democratização do entretenimento cinematográfico é um processo lento e até mesmo utópico. Então, ela cita essa questão e comenta muito bem, ainda coloca outro repertório em relação a isso, correto? No próximo parágrafo, como ela citou aqui na introdução, uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros, com certeza ela vai comentar sobre isso. Então vamos lá? Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente que acarreta falta de conhecimento sobre os direitos individuais. Mais uma vez ela coloca o repertório. No livro Vidas Secas, acaba sendo explorado e humilhado por aqueles que detinham o saber. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Então vejam que ela projeta o seu texto. Na introdução, ela comenta a ciência do Estado e comentou e ainda citou, em primeiro plano, a ineficiência do Estado. E depois ela fala sobre a cultura de aceitação e nesse próximo parágrafo ela insere esse conectivo e coloca, ademais, a aceitação da restrição da cidadania. Então vejam que organização. E no final
ela usa o conectivo portanto para finalizar e desenvolve a conclusão do seu texto. E depois veremos nas próximas aulas sobre como construir uma conclusão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido sobre essa questão de projetar bem o seu texto, articular as ideias e, sobretudo, colocar repertório legitimado, aumentar a sua nota da dissertação no Enem. Então, tenha a preocupação de projetar sim o seu texto, de comentar os argumentos e opiniões que você traz ao longo do texto e escrever um texto que tenha direção, para que você possa ter aí 200 pontos na competência 3. Um forte abraço e até a próxima aula!